Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e vamos com o nosso primeiro vlog de fato gravado em 2023 com tudo que rolou por aqui durante o mês de janeiro. Olha, eu não vou mentir para vocês, o mês de janeiro definitivamente foi uma experiência, sabe? Vocês vão perceber que as minhas leituras, elas foram bem gradativas por conta do calor mesmo, tava fazendo muito calor. E como eu já falei pra vocês, no calor eu não consigo ler tanto quanto eu gosto, né? Mas fazer o quê? Também chegaram muitas coisas aqui em casa, sério, muitas coisas mesmo. Nem eu tava esperando que chegasse tanta coisa por aqui e acabou chegando. Enfim, tá um vlog bem recheado, mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, vamos de fato começar esse vlog, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Olá vocês, aqui estamos nós no dia 6 de janeiro e eu tô me preparando psicologicamente para começar a desarrumar os enfeites de Natal aqui de casa. E obviamente vou começar pelo quarto, porque é uma arrumação bem mais simples desse ano, mas ao mesmo tempo que bate essa preguiça, né, de ter que arrumar tudo, eu sempre fico meio melancólico, sabe, de tirar os enfeites e tal, porque aí realmente indica que o período das festas acabou. E esse sentimento já estava batendo ontem, porque ontem foi quando acabou a última rabanada que tinha aqui na geladeira. E isso me deixou extremamente triste, porque, nossa, o período de festas desse ano de 2022 passou muito rápido mesmo. E eu culpo a Copa, eu falo logo. A Copa atrapalhou o nosso sentimento com relação às festas do ano passado, porque Copa em dezembro, gente, que ideia de jirico. Atrapalhou o período das festas e o Brasil ainda foi eliminado, né? Vamos deixar baixo. Mas enfim, eu vou, né, levantar da cama e começar a arrumar as coisas aqui. Vou tentar gravar alguns timelapse para postar durante o vlog, mas é sobre isso. Ai, gente, acabou as festas. Enfim, estante desnatalizada. Como vocês podem ver, eu já guardei tudo e já dei uma arrumada também. Aqui no quadro eu limpei, né, o calendário do advento que estava registrado aqui e fiz uma espécie de tibiar com os livros que eu quero ler nesse mês de janeiro. Vou conseguir ler esses todos os livros nesse mês de janeiro? Não sei, duvido muito. Mas são os livros que eu tenho expectativa de conseguir ler agora. Eu espero pelo menos conseguir ler a maioria deles, sendo bem sincero. Mas, enfim, essa é a minha TBA. E agora eu vou descansar um pouco, porque a arrumação me deixou um pouco cansado. Olá pessoas, aqui estamos nós, são 10 horas da noite e eu preparei para mim esses dois pastelões e vou me fartar de refrigerante e também ketchup
porque eu tô sozinho em casa, então isso significa que vai ter sessão de cinema eu comigo mesmo e, enfim, eu tô muito empolgado. Enfim, eu tô assistindo Entre Facas e Segredos, que era um filme que eu tava pra ver há muito tempo mesmo. Só que agora saiu o segundo no final do ano, literalmente durante as festas. E eu fiquei curioso pelo segundo e acabei começando a assistir ao primeiro. E eu tô gostando bastante. Ele tem um estilo meio Agatha Christie, eu acho. Um mistério meio espalhafatoso. Foi como eu estava conversando com a minha amiga Mar. Eu não sou muito fã de filmes policiais, mas eu gosto desses filmes de mistério mais espalhafatosos, por assim dizer. Mais pomposos, eu acho que essa é a palavra. É um filme de mistério mais pomposo e realmente eu tô me divertindo assistindo a esse filme e, enfim, quando eu terminar eu venho aqui e converso com vocês, mas basicamente essa é a nossa primeira entrada desse nosso primeiro vlog de fato de 2023. Bom dia! Hoje é sábado, dia 7, e a chuva parece que finalmente vai dar uma trégua. Não sei, o clima ainda está bem esquisito, mas como vocês viram na última entrada, eu acabei assistindo ontem de noite o Entre Facas e Segredos, que é essa história estilo Agatha Christie, e saiu a continuação no final do ano passado, né, que foi o Glass Onion. E eu ainda não vi Glass Onion, na verdade eu assisti Entre Facas e Segredos justamente para poder assistir Glass Onion, porque a minha sobrinha amou Glass Onion, está recomendando para todo mundo e ficou falando para mim, veja tio, veja tio, veja. Eu falei, vou ver. Só que eu ainda não tinha assistido Entre Facas e Segredos e acabou que eu fui conhecer essa história agora. E como eu falei pra vocês, eu curti muito, muito mesmo. Porque apesar de eu não ser exatamente um fã do gênero de mistério e policial, etc e tal, o estilo que Entre Facas e Segredo possui, que é esse estilo mais Agatha Christie, eu curto muito. Eu realmente gosto, algo mais clássico, camp. E Entre Facas e Segredos tem todo esse estilão, sabe? É moderno, mas ainda assim tem esse quê de clássico, o que eu curti bastante. Eu gostei muito da forma como o mistério é desenvolvido, porque a gente meio que conhece o assassino desde o primeiro momento. O assassinado é o patriarca dessa família, que é um dono de editora de livros policiais, por acaso. De todas essas questões familiares acontecendo ali por debaixo dessa mansão, só que o assassino ou a assassina, o personagem é a pessoa que menos espera e acaba confessando, né, para o público que foi essa pessoa que assassinou sem querer o milionário. Só que no decorrer desse filme a gente vai vendo desdobramentos que nem tudo exatamente é o que parece e que existe de fato algumas entrelinhas ali do que aconteceu que pode trazer uma outra revelação, uma outra reviravolta para o que aconteceu ali durante a madrugada da festa de aniversário, se eu não me engano, desse milionário. Enfim, eu achei divertidíssimo, sem sombra de dúvidas. O mistério realmente é muito bom, ele te prende justamente pela forma como ele é contado para o espectador, né? Que a gente meio que sabe o final, mas a gente realmente não sabe o final, porque a gente vê uma parcela do que acontece no final, só que aí quando a gente vai vendo toda a história, né, sendo conduzida e tal, a gente entende que nem tudo é o que parece. E, gente, foi extremamente divertido. Eu estou extremamente empolgado para ver Glass Onion, porque é uma outra história, né? É uma continuação, mas a gente só vai acompanhar o detetive, que é o Daniel Craig. E, sério, muito divertido. Ele tem um tom engraçado em alguns momentos, assim, que foi muito gostoso de se ver. Enfim... Foi isso que eu fiz durante a noite de ontem, de sexta-feira. Hoje vai ser o almoço de aniversário do meu sobrinho, então daqui a pouco eu vou começar a me arrumar para ir para casa da minha irmã. Enfim, vou ver como é que eu vou fazer essa entrada durante o dia de hoje, porque, né, eu não vou estar lendo e etc. Mas vamos ver, né, como é que vai ser o restante desse final de semana. O primeiro final de semana do ano completo, né? Então, gente, eu tô me arrumando pra ir na casa da minha irmã e eu fiquei de ir hoje, né? A minha mãe e meu pai já foram, porém, tem um pequeno detalhe: está chovendo sem parar. Eu não sei como vou enfrentar essa chuva hoje, sendo bem sincero, mas enfim. Então, como eu não vou estar em casa, obviamente hoje também eu não vou ler, né? Eu vou tentar fazer a primeira leitura desse ano amanhã, mas vamos enfrentar a chuva, né?
Olha, eu cheguei em casa agora, são 8h10 da noite, eu vim de Uber e tô só o bagaço. Meus pais ficaram na casa da minha irmã, eles vão dormir lá, então eu vou passar essa noite mais uma vez sozinho aqui em casa. A chuva finalmente deu uma trégua. Eu já tava ficando assustado porque ficou basicamente 3 dias chovendo sem parar, sério, não parava de chover. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Um frio desse jeito em pleno mês de janeiro, no Rio de Janeiro, isso não é normal. Eu vou preparar algo pra comer, o que vai ser por olho grande, porque querendo ou não, foi um churrasco lá na casa da minha irmã, então a gente acabou comendo bastante coisa durante o período da tarde. Então, eu comer agora vai ser um pouco de olho grande, né? Eu tenho plena consciência disso. A minha sobrinha me devolveu a minha edição de Scott Pilgrim Contra o Mundo, do primeiro volume. Ela quebrou a lombada do livro. Mas enfim, eu esperei fundo e pensei, ela está lendo. Ela está lendo, estou incentivando a leitura. Mas quando eu vi a lombada quebrada, eu tive um mini infarto. Eu não vou negar, não. Colocar na estante, porque eu quero fazer uma Bookshelf Tour agora no começo do mês, né, no começo do ano, no começo de janeiro. Quando vai ao ar eu não sei, porque é um processo demorado de se gravar. Mas agora eu vou deitar um pouco, eu acho que eu vou assistir um filme na TV, mas não vai ser nenhum filme novo, vai ser algum filme que eu já tenha visto, é só mesmo pra deixar como, né, uma espécie de ruído branco, pra eu descansar um pouco. Enfim, vamos acompanhar. Só querem fazer filme de terror. Enfim, existem ainda umas regras. Pro final da noite, eu decidi acabar reassistindo Pânico 4, que é um dos meus favoritos. Eu acho que é o meu favorito depois do primeiro filme, o original. E, enfim, tá combinando bastante com esse clima frio. Eu ainda não acredito que esse mês de janeiro tá tão frio assim. Mas enfim, o quarto realmente é um dos meus favoritos. Olá vocês, aqui estamos nós no domingo e como vocês podem ver, eu cortei mais o cabelo. Pois é. O que motivou a fazer isso foi que, assim, a franja estava muito grande, estava me atrapalhando, não estava com forma, sabe? Eu jogava de um lado pro outro e não ficava do jeito que estava ficando no mês passado, por exemplo. Ontem, me arrumando para ir pro aniversário do meu sobrinho, eu, sabe, tive um trabalho, ficou jogado pra frente, aí como tava chovendo, demorou pra caramba pra secar e eu tava me sentindo aqueles cachorros com o pelo jogado na frente do olho. Aí eu falei, quer saber? Vou cortar o cabelo. Enfim, cabelo cresce, depois a gente vê o que faz. Fui, cortei, aparei a barba, fiz tudo. Enfim, me sinto renovado e me sinto sem problema, sabe? Do cabelo ficar pra onde eu não quero, tá baixinho assim, aí vai entrar período de calor, apesar de estar chovendo, mas pelo que eu vi pela previsão, a temperatura vai aumentar no decorrer da semana, então já estou me preparando psicologicamente para isso. Hoje é um dia total de preguiça, eu não vou nem mentir para vocês. Eu quero terminar minha ilustração para postar lá no meu Instagram de ilustrações. Se você não sabe, eu tenho um Instagram de ilustrações que eu venho atualizando desde o final do ano passado, com algumas ilustrações de livros, de personagens que eu escrevi. Se você quiser, vou deixar o link aí embaixo na caixa de informações para você conferir o que tem por lá e dar essa força. O alcance dele tá até bom, eu não vou nem mentir para vocês. O alcance dele tá bem legal, deve ser por a quantidade de cara descamisado que tem nas ilustrações. Mas enfim, eu vou tentar começar minha primeira leitura hoje. Vou pegar o livro aqui para vocês, que é o Você Me Ganhou no Olá, da Alexis Daria. Na verdade, eu já comecei a ler. Eu comecei a ler um pouco antes de cortar o cabelo. É essa história que vai se passar no ambiente de novelas latinas, com 2 personagens que são de ascendência latina. Na verdade, um é latino de verdade, a outra que tem ascendência latina. E eles são esses 2 atores que vão ter que contracenar juntos nessa produção que está adaptando uma novela latina de muito sucesso para um formato de série, etc e tal. Enfim, tá bem interessante. Como eu falei para vocês, e que eu mostrei, né, quando eu mostrei o quadro, é a minha leitura do projeto 12 livros para 2023, do mês de janeiro. Então eu quero que a minha primeira leitura seja já a do projeto, porque o meu foco esse ano é finalizar todas as leituras desse projeto.
sabe? Eu quero de fato dar o meu nome com relação ao projeto de 12 leituras para 2023. E, enfim, tá interessante, como vocês podem ver, olha, eu tô quase na metade do livro. E, então, quando eu finalizar a minha leitura de Você Me Ganhou Lá, eu venho aqui e converso com vocês sobre esse livro aqui. Mas, enfim, esse basicamente vai ser o meu resumo de domingo. Eu não sei se eu volto para mais uma entrada, porque, de fato, tô com uma preguiça do caramba, eu só quero ficar deitado na cama vendo série e eu quero finalizar essa ilustração para postar mais tarde, que é de 15 dias, do Vitor Martins, com os personagens de 15 dias, e eu tô muito empolgado fazendo essa ilustração. Mas, enfim, né, eu acho que vai ser um dia de preguiça. Mas qualquer atualização, eu venho aqui e converso com vocês sobre o que está rolando. Tudo bem? Depois a gente volta para eu contar para vocês o que eu achei de Você Me Ganhou no Olá. Vocês estão escutando barulho de ventilador? Se estiverem, mil desculpas, mas é que hoje está um calor do... E não dá pra existir nessa cidade de meu Deus sem um ventilador no meu rosto. Então, provavelmente no fundo desse vídeo vocês vão estar escutando barulho de ventilador. Porém, chegou pra mim essas duas caixas aqui do grupo Companhia das Letras. Esse daqui, se eu não me engano, é da editora Suma. Esse daqui, se eu não me engano, é do selo principal do Companhia das Letras. Vou abrir primeiro da editora Suma, porque é um livro que eu estou super curioso para ler. E foi muito engraçado a entrega desses livros, porque esse livro foi mandado depois desse. Só que o entregador veio aqui hoje e entregou primeiro esse livro aqui. Eu fiquei perguntando, ué, cadê o outro que eu vi que eles mandaram por conta da nota fiscal? Aí o entregador voltou 2 horas depois para entregar esse aqui, porque ele tinha esquecido de entregar para mim. E depois que ele viu que ele ainda estava com o pacote. Enfim, o livro que chegou para mim foi Porém Bruxa, de Carol Kiovato, lançado pela editora Suma, com essa capa nova. Esse livro já tinha sido publicado anteriormente, se não me engano ele chegou a ganhar um prêmio no ano do lançamento dele, mas aí a editora Suma comprou os direitos de Porém Bruxa, né, e lançou depois de Árvore Inexplicável, que eles lançaram no ano passado, que eu também recebi e que tá no meu desafio de 12 livros para 2023. Pelo visto eu me desacostumei a fazer um unboxing. Gente, a capa tá muito legal. Toda a parte em amarelo, não sei se vocês vão conseguir ver, é com verniz localizado. Não só o título, mas também as janelinhas. A lombada do livro e a contracapa. Gente, olha só que lindo. Trabalho impecável da editora Suma. A entrada de capítulos é bem simples, vou mostrar pra vocês. E ele é menor que o Árvore Inexplicável. Árvore Inexplicável vai ser a minha leitura do mês de setembro, mas talvez eu leia antes o Porém Bruxa e compartilhe aqui com vocês a minha opinião sobre esse livro. Enfim, vamos para esse aqui, que é um pouquinho mais polêmico. Ele vai sair na semana que vem, se eu não me engano. Eu estou recebendo adiantado e já teve bastante burburinho sobre ele na internet por conta de uma cena específica. Gente, ele é muito grande. É o que sobra do Príncipe Harry, né, a biografia dele, lançada pela editora Objetiva. Ele é muito grande, gente. Ele é enorme. Eu tava achando que ele seria do tamanho da biografia do Drauzio Varela, que não é menor apenas em tamanho, é menor em grossura também. Eu tô chocado. Além de amar histórias da realeza, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que sou muito fofoqueira e gosto de uma fofoca real. Pra quem viu aquele meu vídeo sobre o musical da Diana, sabe como eu considero, né, a família real britânica. Mas enfim, é um calhamaço. Mas eu tô curioso porque... fofoca de gente rica. E teve a parte que viralizou, né? Então, muito provavelmente eu vou acabar lendo isso aqui bem na frente. Mas enfim, chegou pra mim o que sobra do Príncipe Harry e Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Muito obrigado, pessoal do grupo Companhia das Letras, por esses 2 livros. E vamos seguir com o vlog, que eu já estou derretendo aqui. Pois é. Gente, que calor insuportável. É até engraçado o quanto essa semana foi quente, depois de vários dias de tempestade que caíram e vocês acompanharam aqui pelo vlog. E agora tá quente como uma boca de bueiro. Apesar dos pesares, eu consegui finalizar a minha leitura de Você Me Ganhou no Olá, de Alex Daria, lançado por aqui pela editora Arlequim, que é o primeiro livro
da minha lista de 12 livros para 2023. Enfim, nessa história aqui nós vamos conhecer esses dois personagens, a Jasmine e o Ashton. Eles são atores, ela é uma atriz de soap operas americanas e ele é um ator de novelas latinas que está entrando no mercado americano com essa série que é uma adaptação de uma outra novela latina que fez muito sucesso e que vai sair para o streaming, e ele considera isso a grande oportunidade dele ingressar e entrar no universo de Hollywood e ganhar outros papéis, ganhar conhecimento no cinema, etc e tal. Assim como isso é uma oportunidade para a própria Jasmine, que acredita que vai ganhar novos voos ao sair do universo dos soap operas para entrar no universo das séries. Enfim, os dois têm particularidades que são muito inerentes. Ela é uma pessoa que ama demais. Ela mesma reconhece que ela se apaixona muito fácil. E isso é um problema. Por exemplo, o antigo relacionamento dela terminou de uma forma catastrófica. Ela tá no olho dos tabloides americanos, assim, porque ela namorou esse astro do rock, que era muito mais famoso do que ela. E ele acabou terminando com ela no meio de uma entrevista, sabe? Ela não estava nem presente. Ele terminou com ela por essa entrevista e ela acabou descobrindo que ele tinha acabado o relacionamento por uma revista de fofoca. E isso tá meio que suplantando o trabalho dela e ela quer colocar o trabalho dela em primeiro lugar. Por isso, ela não quer se envolver com ninguém, ela quer focar no trabalho. Só que aí, né, nós temos o Ashton. O Ashton é esse ator latino que é pai de família. Ele esconde o próprio filho por conta de um episódio que deixou ele bastante traumatizado com relação ao fã. Então ele esconde que tem um filho para ninguém saber e assim acaba protegendo o próprio filho. E ele tem uma vida muito reclusa, uma vida muito cata e reservada, porque ele não quer se ver envolvido em escândalos, em tabloides, etc. e tal, até para preservar a própria família, por conta desse acontecimento que rolou com ele alguns anos atrás e acabou deixando ele bem traumatizado mesmo. Mas, né, quando dois intérpretes de personagens protagonistas acabam se envolvendo, isso pode ou não vazar para a imprensa. E isso pode ser ou não um problema para esses dois. E esse basicamente é o ponto de partida de Você Me Ganhou no Lar. Existe uma atração inegável entre o Ashton e a Jasmine. Só que eles não podem se entregar completamente a ela, porque os dois têm motivos para não se exporem publicamente. Enfim, vai ser um livro bastante divertido, vai ser um livro bastante sensual por conta da química dos dois personagens. A leitura é super fluida, mesmo sendo em terceira pessoa, porque os capítulos são bem curtos, em sua maioria, sabe? Então a gente vai lendo os capítulos um atrás do outro e vai sendo inserido muito facilmente na narrativa. Tem, obviamente, toda essa ligação com novelas latinas e referências ao universo latino, o que é muito legal, o que deixa tudo muito mais interessante para quem cresceu com as novelas da Televisa no SBT. Apesar de alguns momentos a tradutora meio que acabar se perdendo um pouco, por exemplo, novelas como Betty a Feia, ou até mesmo Café com Aroma de Mulher, que foram exibidos aqui no Brasil, a rodo, sabe, repetidamente, que fizeram sucesso aqui no Brasil, não tiveram o nome traduzido em alguns momentos, em algumas cenas aqui, o que não faz sentido, porque são novelas muito famosas e tal, então quando aparece o nome em espanhol delas, enquanto outras aparece o nome traduzido, de fato soa meio esquisito, porque, enfim, foram novelas que de fato fizeram sucesso, então parece que a revisão meio que falhou nessa parte. Mas enfim, o que eu quero dizer é, eu me diverti muito, foi uma leitura muito fluida, mas não acabou sendo 5 estrelas. Por que eu digo isso? Porque a primeira metade do livro, ela é muito linear, num tom só, sabe? Enquanto a segunda metade existe toda uma reviravolta e problemas acabam aparecendo ali para deixar esse relacionamento da Jasmine com Ashton muito mais interessante, na primeira metade é muito focado nessa parte do trabalho deles, refletindo por que eles são tão reservados assim, por que a Jasmine quer ser tão reservada assim, por que o Ashton é tão reservado assim. Então, nesse primeiro momento, a linha narrativa da história ela é muito simples, então a gente passa mais ou menos umas 200 páginas dando voltas e voltas no mesmo ponto. Mesmo que o texto seja fluido, mesmo que o texto seja divertido, parece que ele está se repetindo. E isso meio que quebrou um pouquinho do meu tesão com a história, eu não vou negar para vocês, mas foi como eu falei para vocês. Na segunda metade começam a surgir problemas para deixar a história muito mais movimentada, eu fiquei muito mais interessado na história. E é uma leitura muito fluida, é uma leitura muito leve, tanto que, como eu estou dizendo para vocês, mesmo sendo um livro em terceira pessoa, eu consegui ler rapidamente, não tão rápido quanto eu esperava,
em uma temporada de muito calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Ele ganhou 4 estrelas muito sólidas. Eu consegui checar essa primeira leitura do meu desafio de 12 livros para 2023. Eu vou tentar encaixar a segunda leitura na minha TBR, entre muitas aspas, do mês de fevereiro, para eu fechar logo os livros publicados dessa série. Eu sei que vai ter no terceiro volume das Primas Poderosas, mas ainda não foi publicado nem nos Estados Unidos. Mas é isso. Acho que consegui falar tudo que eu precisava e que eu queria falar sobre Você Me Ganhou Lá. Ele é uma leitura para maiores de 18 anos, acho que ficou bem claro isso. E meu cabelo tá uma confusão, mas vida que segue. Olá vocês! Então, por aqui as leituras ainda estão bem lentas por conta do calor. Eu não vou nem mentir para vocês, está fazendo um calor insuportável, abafado, sufocante. Daí eu não tenho disposição para fazer nada, principalmente ler. Eu sei que é um problema, eu sei que é um problema que eu preciso resolver, mas eu realmente não consigo ler. Tanto que eu estou lendo o Que Sobra, do Príncipe Harry, porque, como eu falei pra vocês quando o livro chegou, eu sou uma pessoa extremamente fofoqueira e fiquei extremamente empolgado com esse livro, né, do mundinho realeza britânica. Só que assim, eu tô na página 50. Ele é um livro que, apesar de calhamaço, os capítulos dele são bem curtos, vocês estão vendo? Um capítulo começa aqui e ele já termina aqui. São basicamente cenas, assim, bem pontuais que vão construindo a história. Mas assim, por ser físico, por ser um calhamaço, rola aquela preguicinha de continuar a ler, mesmo que eu esteja extremamente interessado na fofoca. Por isso, acabou que a minha segunda leitura desse ano foi até bem inesperada, porque eu queria fazer, mas eu não achei que seria a minha segunda leitura, e eu fiz aqui no meu Kindle. E é um conto mais 18. Enfim, eu tô falando de Depois do Futebol, do Cássio Cipriano, que ele tinha lançado anteriormente no ano passado sob um pseudônimo, mas no final do ano ele assumiu a autoria do conto, e aqui nós vamos ter uma história erótica, é claro, sobre esse rapaz que é basicamente novo ali na vizinhança, e ele tem esse vizinho que é alguns anos mais novo do que ele, que cuida do cachorrinho dele, que leva pra passear e etc. Daí ele está nesse dia de folga e esse vizinho acaba batendo na porta dele pedindo pra tomar banho ali na casa dele depois do futebol que ele joga por um determinado motivo que o próprio protagonista acha meio sem noção da parte do rapaz. Mas ele deixa ali, deixa ele tomar banho, deixa pegar algumas roupas emprestadas. E lógico que nesse momento, né, que o rapaz vai tomar banho ali na casa dele, vai rolar um clima entre eles, vai rolar uma sensualidade e os dois vão partir para os finalmente. Basicamente, esse é o ponto de partida da história, essa é a premissa do todo conto. Não tem como aprofundar mais, porque realmente é um conto bem curtinho, mas é muito interessante ver algo mais explícito do Cássio, sabe? Ele mesmo diz na nota que tem no final desse e-book que ele escreveu esse conto justamente como um exercício de escrita para ele tentar dominar uma cena mais sensual que ele queria inserir lá em Confluente, que ele publicou no ano passado e que também tem vídeo opinião aqui no canal. Muito interessante ver que é uma história que foge um pouco do tradicional que a gente acaba encontrando em contos do gênero, sabe? Com personagens aquilianos, etc e tal. Principalmente pela forma como o Cássio desenvolve os finalmente dos dois personagens, que é interessantíssimo, e eu não vou aprofundar mais porque é uma própria conversa que o conto traz, e eu acho que se eu falava acaba perdendo um pouco a graça do conto, mas enfim, eu achei esse ponto que o Cássio traz para esse conto interessantíssimo porque de fato é a verdade, sabe? A gente acaba considerando sexo apenas penetração e sexo é muito mais do que isso. Enfim, sensacional, de verdade. Eu dei 4,5 estrelas para Depois do Futebol. Foi um conto muito gostoso de se ler e, enfim, matou a minha vontade durante essa tarde quente que tá por aqui, que eu não tô conseguindo fazer nada. Muito que bem, momento unboxing das lojas americanas que chegou para mim hoje, agora de manhã. Mais um cupom da Ipsos SA e acabou que esse livro nas lojas americanas estava por 33. Então eu usei o cupom de 30 e paguei R$3 no meu bolso, obviamente. Mas foi o preço mais barato que eu vi fora da Amazon, então eu tô muito empolgado. Eu quero esse livro físico há muito tempo. Eu tinha a versão em e-book que eu recebi de uma prova adiantada da editora, só que a prova adiantada, ela
estava meio desconfigurada, como é algumas provas adiantadas do Companhia das Letras. Então, eu realmente estava de olho nesse livro que eu acabei, infelizmente, não recebendo. Nossa, ele é bem pequenininho. Eu tô falando de Guia de Família, de Felipe Fagundes, lançado por aqui pela editora Paralela. Eu não sabia que esse livro era tão pequenininho assim, eu achava que ele era do tamanho grande, mas ele é do tamanho menorzinho. Enfim, esse livro, se eu não me engano, é uma comédia. A gente vai falar sobre esse rapaz que é brigado com a família. Se eu não me engano, ele foi expulso de casa há muito tempo. E agora, quando ele está prestes a viajar, o irmão dele aparece na casa dele, pedindo para ele cuidar dos sobrinhos, que ele não tem muito contato. Ele fica reticente, mas aí o irmão fala assim: eu pago para você cuidar dos meus filhos durante esse final de semana, alguma coisa assim. E ele vai acabar se tornando, né, essa figura de autoridade para os sobrinhos durante o final de semana, mesmo nunca tendo contato com as crianças. Enfim, eu tô muito empolgado, eu só vejo elogios. A Má, ela já leu a versão que tinha disponível no Kindle Unlimited, antes de ser comprado na editora Paralela para se tornar um romance maior, porque, se não me engano, o Felipe Fagundes, ele esticou um pouco mais a história da versão que estava no Kindle para a versão que está no livro. E, assim, a capa é super colorida, como vocês podem ver, olha só. Chama bastante a atenção. Eu gostava muito da capa original, mas sem sombra de dúvidas, essa capa é extremamente colorida. A diagramação é super tranquila, olha só também. Enfim, eu tô muito empolgado, porque eu só vejo elogios para essa história. Enfim, será que eu consigo ler durante esse vlog? Não sei, mas eu resgatei com mais o cupom da Ipsos Assay. Paguei apenas R$3 nesse livro, né? E eu tô muito empolgado, com toda certeza. Ok, vamos aproveitar que eu estava gravando alguns vídeos, algumas introduções, para conversar com vocês sobre a minha última leitura, que foi, assim, uma novidade. Eu não conhecia essa autora, mas foi uma leitura em dupla que eu fiz com a minha amiga Mar, e não apenas isso, eu escutei o audiobook desse livro enquanto fazia a leitura. Enfim, eu estou falando de Sob o Mesmo Teto, de Ali Hazelwood, lançado por aqui pela editora Arqueiro, da autora de A Hipótese do Amor, que é um livro que eu quero ler muito, mas esse livro aqui é uma novela, então obviamente eu acabei lendo antes, pois é. Enfim, aqui nós vamos conhecer a história de Mara e Liam. Mara é uma recém-formada em ciências biológicas, se eu não me engano, que, assim como metade dos universitários americanos, está com uma dívida educacional enorme, porque o sistema de lá é bizarro. Daí ela acaba recebendo de herança da orientadora dela, que acabou de falecer e que elas tinham uma relação muito próxima, de amizade mesmo, o direito, né, de propriedade de uma casa que ela tinha. Isso para Mara com certeza vai ser uma grande salvação, porque o emprego que ela tá atual, apesar de ser o sonho dela, ela ainda não está numa posição muito alta, ela ainda tem que engolir muito sapo, ela ainda tem que ganhar pouco. Aí ela acha que mudar para essa casa, para essa propriedade, vai ser a solução dos seus problemas. Só que o que ela não sabia é que essa casa, metade dela tem um dono, que é o Liam, que é o sobrinho dessa orientadora dela que acabou de falecer e que ainda mora nessa casa. Ele trabalha em uma corporação como advogado. Essa corporação, ela não é exatamente conhecida como eco-friendly. Isso, claro, pinta toda uma imagem dele para a própria Mara, só que assim que eles se veem pela primeira vez, existe uma química inegável entre os dois. Só que o choque das personalidades tão diferentes assim, e o fato da Mara estar se mudando para essa casa que o Liam já mora ali, e ele está considerando isso basicamente uma invasão, vai criar um atrito entre eles, ou seja, vai existir esse enemies no começo até se transformar em lovers. A história começa exatamente do ponto em que essa chavinha vai virar, sabe? Mas aí nós vamos ter um flashback de como tudo começou até o que aconteceu para chegar a esse ponto. Enfim, basicamente esse é o ponto de partida de Sob o Mesmo Teto. Eu amei muito, foi extremamente divertido. Eu vou dizer pra vocês, foi assim, simplesmente uma coisa cativante que eu não estava preparado para gostar tanto quanto eu gostei e me deixou ainda mais animado para ler A Hipótese do Amor. As personagens aqui são muito bem construídas, a química entre eles é inegável, a narrativa da Ali Hazelwood é muito divertida, é muito fluida, é muito gostosa. E vale um adendo aqui para o audiobook que a editora Arqueiro fez, que tá sensacional. A relação entre eles é engraçada, porque no começo de toda essa questão da Mara tá entrando na casa do Liam, sabe? Meio que de penetra ali por conta da orientadora dela. E o Liam tenta comprar a parte dela da casa, mas a Mara
ela gostou, ela se apaixonou pela casa. Ela acha que a casa é uma conexão que ela tem com a sua orientadora que acabou de falecer. Então ela quer morar ali porque ela tá simplesmente encantada pela casa. É muito mais do que ela estava esperando. Daí esse relacionamento forçado entre eles, né, de convivência, vai criando uma amizade e essa amizade vai se transformando em algo mais, obviamente. Enfim, são mais 150 páginas, mas extremamente divertidas, que eu amei fazer. E meu único porém com relação a esse livro é que o prólogo não deveria existir. Como eu falei pra vocês durante a sinopse, a gente vai começar vendo eles já se pegando pra depois voltar pro flashback pra ver como eles se conheceram, como eles eram inimigos, depois como eles passaram a ser amigos, para enfim começar esse lance entre os dois. Só que a cena do prólogo é literalmente a cena do final, sabe? Daí quando a gente chega nesse final, a Rayleigh Hazelwood pula essa introdução que ela mostrou pra gente no prólogo, porque ela já tinha mostrado isso no prólogo. Daí eu fiquei meio, poxa, Ellie. Já que quando a gente começa a ler a história, a gente não tá habituado a esses personagens, a gente não conhece eles. Então, o que está acontecendo entre eles ali não é tão cativante e interessante como no ponto que está acontecendo ali no final, sabe? Quando a gente realmente se importa com eles, quando a gente realmente torce por eles. Então, acho que esse prólogo não deveria existir. O primeiro capítulo, de fato, deveria ser a introdução do livro para a gente ir acompanhando até o que acontece no final. Mas, enfim, foram decisões editoriais que foram feitas, decisões narrativas. O que a gente pode fazer, não é mesmo? Não concordei, mas acontece. Enfim, dei 4,5 estrelas sobre O Mesmo Teto. É uma leitura divertidíssima, super fluida. Você lê assim, no instalar de dedos. São mais 150 páginas só, como eu falei pra vocês, é uma novela. E eu tô muito empolgado para ler o outro volume, que é com uma amiga da Mara, que eu, pelo que eu entendi, essa série vão ser protagonizadas por essas três amigas. E, enfim, fica aqui a minha recomendação, se você não conhece Hayley Hazelwood, o que eu duvido muito, né? Já que basicamente super hypada, eu que estou chegando nesse trem atrasado, mas sério, divertidíssimo, eu amei fazer essa leitura. Almoço de hoje pronto e eu decidi mostrar, compartilhar com vocês, não apenas porque um prato está muito bonito, mas porque essa torta de frango eu fiz com minha mãe ontem de noite. Eram basicamente 11 horas da noite e a gente estava fazendo a torta de frango. E era tão tarde que a gente nem comeu direito ontem, sabe? A gente realmente deixou para o almoço de hoje. A gente preparou, colocou no forno e tal, eu fiz a massa, ela fez o frango. Demorou um pouco para a torta ficar pronta e tal. Aí quando ficou pronta, a gente só comeu um pedacinho e deixou agora para a hora do almoço. Enfim, eu precisava compartilhar essa pequena obra de arte com vocês, porque realmente está muito boa e está muito gostosa. Então, almoçado estamos, vou conversar aqui com vocês sobre as minhas últimas duas leituras que eu realizei ontem de noite, para ser sincero. As duas são do mesmo autor, e aconteceu o que para eu ler essas duas histórias? Enfim, eu estava tendo dificuldade de me concentrar nas histórias do Rick Neto. Para quem não sabe, Rick Neto é o meu pin name para histórias mais 18 que eu publico lá na Amazon. Não estava fluindo, o calor desse mês de janeiro estava me afetando bastante, eu pensei, ok, né? Vamos tentar ler para tentar entrar no clima para escrever essas histórias, para mexer nessas histórias que eu tenho escritas. E eu acabei pegando essas duas histórias, foi o meu primeiro contato. E o meu primeiro contato, de fato, com o Fio Manuel foi com Depois do Jogo. Esse conto aqui nós vamos ter dois jogadores de futebol. Um acaba provocando meio que um lesionamento no outro sem querer ali durante uma partida. E aí ele se oferece para ajudar a levar esse rapaz pro vestiário para passar um creme analgésico e tal. Só que aí nesse clima de vestiário, o rapaz que ficou lesionado ele acaba se sentindo atraído por esse companheiro de equipe dele. E ele nunca sentiu isso antes, ele fica bastante confuso. Tanto que a história ela é meio que composta em flashbacks. Esse rapaz voltando para casa depois desse jogo que ele teve, e ele se lembrando do que aconteceu, e ele, né, descobrindo esses sentimentos, essa tensão, essa atração que ele sentiu por esse rapaz e por tudo aquilo que aconteceu com eles durante o vestiário, ele fazendo essa reflexão e ele lutando consigo mesmo, tentando entender o que aconteceu com ele. Enfim, é interessantíssimo, é mais 18, obviamente, mas assim, muito, muito, muito bem escrito. Vocês não imaginam o quanto essa história é bem escrita. Me surpreendeu muito
porque é muito mais sobre as emoções, os sentimentos do protagonista do que de fato eles se envolverem ou não, sabe? Enfim, incrível, incrível, incrível. Eu dei 5 estrelas para depois do jogo, eu me surpreendi de verdade com essa narrativa do Phil Manuel. Tanto que eu fui ler outra história dele que eu também tenho aqui no Kindle, que é Há 7 Dias em Sodoma. E assim, essa aqui, ela me deixou um pouquinho mais dividido do que depois do jogo, mesmo ela sendo um pouco maior do que depois do jogo. Depois do jogo ela é um pouco mais concisa. Essa aqui ela se desenvolve um pouco mais, porque nós vamos ter um casal, moram juntos no momento, e eles vão reclamar com a vizinha de apartamento sobre o barulho que está constante ali durante os últimos dias, que eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem ver televisão, eles não conseguem escutar nada, eles não conseguem se escutar por conta do barulho. Só que aí eles acabam encontrando esse rapaz que está trabalhando na casa dessa vizinha, que ele está fazendo meio que um bico ali, ele não é de fato um pedreiro, ele está fazendo um bico para essa vizinha deles, e é um rapaz muito atraente, que acaba chamando muita atenção do casal. E nisso, obviamente, vai acabar rolando um envolvimento entre esse casal e esse rapaz durante o período que ele está trabalhando na casa dessa vizinha. Assim, todos os dias, de fato, eles vão acabar se encontrando e conversando e mais além. Enfim, essa aqui é uma história muito mais cotidiana. Nós temos um casal mais amadurecido. Só que aí acontece o quê? Acontece uma reviravolta para o final desse conto, que eu meio que já esperava que houvesse alguma reviravolta, porque eles estavam batendo muito nessa tecla, sabe? De como eles iam desapegar desse pedreiro quando o serviço dele na casa da vizinha chegasse ao fim. Porque era só uma curtição e tal, mas eles não queriam nada sério. Só que aí acontece uma reviravolta no final. E essa reviravolta ela me deixou um pouquinho incomodado, sabe? Porque ela foi muito repentina. O desenvolvimento dela foi brevíssimo, porque realmente acontece ali no final do conto, nos últimos parágrafos do conto, e assim, você não tem tempo de processar muito bem essa reviravolta, sabe? Ela acontece, pá, a história acaba. E assim, eu entendo que foi a intenção do autor colocar isso para chocar o leitor de fato, para tirar ele do prumo. Só que assim, vou até colocar o Kindle aqui do lado. Eu fiquei um pouquinho incomodado com essa reviravolta. Um pouquinho, sabe? Se ela tivesse se desenvolvido um pouco mais, com reflexões ou consequências, ou sei lá, os acontecimentos pós isso de fato acontecer, eu acho que eu teria ficado tão incomodado como eu fiquei com ela acontecendo e pá! Enfim, é um conto rapidinho. E eu fiquei realmente assim, será que era pra ter sido assim? Será que era pra rolar uma reflexão e eu não tô entendendo essa reflexão? Não teve um desenvolvimento tão longo pra eu tirar uma própria conclusão, sabe? E isso me incomodou. Porém, entretanto, contudo, ele é tão bem escrito quanto depois do jogo. Só que assim, depois do jogo me deixou muito mais satisfeito pela forma como foi construída, pela forma como foi contada e etc e tal. E os 7 dias, por conta do final, literalmente do final, eu dei 3,5 estrelas para ele. Pois é. Mesmo assim, eu gostei muito da escrita, muito bem trabalhados, que a gente acaba conhecendo muito mais do psicológico e do emocional dos personagens do que, de fato, cenas de pegação. Mesmo assim, como eu falei pra vocês, eu gostei muito de depois do jogo, mas 7 Dias em Sodoma, o final me deixou meio... não sei, não vou dizer desconfortável, porque a palavra não é bem desconfortável, porque realmente eu não consegui compreender o objetivo do final. Mas é isso. Então, chegou pra mim caixa da Amazon, porque eu não sei se vocês viram, mas desde o final do ano passado a Amazon estava com uma promoção de livros importados muito baratos. Mas esse livro aqui, por incrível que pareça, continuou com o mesmo preço. Aí eu falei, ok, isso é um sinal para eu conseguir pegar. Eu esperei basicamente o dia inteiro de ontem para esse livro chegar aqui em casa. Eu tô muito empolgado. Nossa, ele é muito grande. Enfim, o livro que eu peguei nessa promoção foi o Midnight Sun, da Stephanie Meyer, na edição em hardcover, em inglês. E assim, ele na Amazon está por R$ 43,50.
Só que eu tinha o cupom de R$20 na Amazon, que estava salvo lá há um tempo e eu não sabia que eu tinha. Quando eu fui colocar no carrinho, apareceu esse cupom de R$20 e acabou que eu paguei 22 em Midnight Sun. Quando você vai comprar um hardcover por R$22? Nunca. Nunca mesmo. Nossa, gente. Eu tô babando mesmo. A folha de guarda dele é vermelha, a dos outros que eu tenho, que estão aqui, são pretas. O tamanho dele é maior também. É um tamanho de um livro grande. Não é o tamanho dos outros livros. Deixa eu tirar a jacket, que completa é assim. Hardcover dele é todo preto. A folha de entrada. Enfim, eu já falei pra vocês o que eu acho de Midnight Sun, né? É um livro que poderia ser menor? Poderia ser a metade do que ele realmente é. Mas agora só falta o Twilight para eu completar a minha coleção. Só falta um livro, gente. O Henry lá de 2009 está completamente desacreditado que está conseguindo fazer a coleção de hardcovers da saga Crepúsculo em inglês. Pois é. Deixa eu dizer pra vocês, eu estava terminando de gravar a última entrada e chegou pra mim mais uma caixa do grupo Companhia das Letras. Eu não estava achando que ia chegar hoje porque eu recebi o e-mail deles ontem, se eu não me engano, falando que eles iam enviar esse livro. Então pra mim ia chegar, sei lá, amanhã, mas acabou chegando hoje pra mim. E é um livro que eu achei que eu não ia receber não, sendo bem sincero. É do selo seguinte. Nossa, ele é muito grande. Veio uma carta que eu vou ler aqui rapidinho. Querido leitor, você provavelmente conhece uma das nossas séries mais queridas de todos os tempos. E se você se envolveu tanto quanto eu com a história de América, spoiler, prepare o coração porque você tem em mãos uma novidade incrível. Um novo livro de que era igualmente apaixonante. 1000 batidas do coração, vamos reencontrar os elementos que mais amamos das histórias da autora. Um romance improvável, repleto de declarações emocionantes e viravoltas de tirar o fôlego, triângulos amorosos, batalhas e revoluções. Protagonistas valentes, prontos para lutar por seus ideais, vestidos impecáveis e personagens secundários para lá de cativantes. Enfim, né? É bem grande, gente. Eu tô bem surpreso com isso porque ele também é do tamanho grande. Tá aqui na edição do lado. Ele é do tamanho grande também. Não dá pra negar que a capa é muito bonita. Ela tem alto relevo e verniz localizado aqui no título. Enfim, é uma capa selo Kiara Cass, né? A lombada dele e a contracapa. A contracapa tem um personagem masculino. Eu gostei da contracapa. Realmente muito bonita a contracapa. Olha, vem mapa. Vem mapa do livro, um mapa bem bonito. E vai ser narrado pelos dois personagens, que é a Annika. Eu acho que o nome do mocinho é Lennox. Cadê o Lennox aqui? Enfim, muito obrigado, editora seguinte, por ter enviado o novo livro da Kiara Cass. A minha amiga Márcia estava falando sobre esse livro para mim ontem. Ela estava falando que estava querendo ler esse livro para, né, tirar a prova dos 9, porque a gente só conhece a seleção. Então, vamos fazer uma leitura em conjunto. Enfim, basicamente, os dois livros que chegaram por aqui. Midnight Sun ontem e hoje o 1000 batidas do coração. Muito que bem, aqui estamos nós nessa última entrada para o vlog desse mês de janeiro. E a minha última leitura do mês foi, na verdade, uma série inteira. Entre aspas, porque esse de fato é apenas o primeiro ciclo que foi lançado. Pelo final a gente entende que vai ter uma continuação. Enfim, eu estou falando de Love and War. É essa HQ jovem adulta, roteirizada pelo Andrew Weller, o mesmo autor de Sins of Black Flamingo. E as 5 histórias estão disponíveis no Kindle Unlimited, porque, se eu não me engano, é uma história original e exclusiva da Amazon. Aqui nós vamos conhecer esse time de cabo de guerra,
pois sim, é uma história com times de cabo de guerra, já que o esporte é justamente o mais importante dessa cidade onde a história se passa. Vai haver uma grande rivalidade entre duas escolas, que é a do protagonista, o Domo, e a escola rival, que é basicamente do outro lado do lago. E a história vai começar quando o Domo ele tá retornando das férias de verão para mais um ano na escola. E ele acaba descobrindo que o capitão do time deles de cabo de guerra deixou a escola, e não apenas isso, ele foi transferido justamente para o time rival deles, para a escola rival de cabo de guerra, que ganhou a competição do ano passado. Não entende muito bem o que está acontecendo, porque o capitão era o melhor amigo dele. E não apenas isso, o capitão, durante a competição do ano anterior, deu um beijo nele. E depois disso, o cara simplesmente desapareceu. O Gabriel não respondeu mais as mensagens dele, não falou com ele durante as férias. Então o Domo tá completamente perdido com o que aconteceu depois deles terem se beijado, depois deles terem revelado um para o outro que um gostava do outro. E agora o Gabriel está no time rival, e isso mexe bastante com a cabeça do Domo. Sem falar que está havendo uma disputa para saber quem vai ser o capitão do time da escola Astor, que é o time do Domo. E a treinadora coloca ele e a namorada da melhor amiga dele como os principais candidatos para serem os próximos capitães. E essa menina, ela vai simplesmente ladeira abaixo em busca da braçadeira. E como se não bastasse isso, temos esse novo aluno que está sendo transferido para a escola deles, para Astor, que é um bailarino e que vai acabar entrando sem querer no time de competição, que vai acabar se colocando ali entre a história do Gabriel com o Domo. Basicamente, esse é o ponto de partida de Love and War. E o título tem tudo a ver, porque realmente é sobre amor e guerra em várias camadas. Eu gostei muito dessa HQ, porque ela tem um clima de Fence, a HQ da C.S. Placat, só que sem o slow burn, já que as coisas aqui acontecem muito rápido de um capítulo para outro, e em uma escola mista, já que na história de Fence, as escolas em sua maioria são escolas para garotos, e aqui é uma escola mista. Ambas as escolas são escolas mistas. Mas é divertidíssimo, é muito leve. Eu prefiro o traço dos 2 primeiros capítulos. O traço dos 3 últimos mudou um pouco, e apesar dos personagens ganharem um pouco mais de detalhes, eu acho que o traço do primeiro é muito mais fofo. E isso me cativou muito mais. Terminou de um jeito que, ao mesmo tempo que as coisas meio que se ajeitam, elas não se ajeitaram. Porque pra gente que leu esses 5 volumes sabe que não tá tão certo assim as coisas. Principalmente com relação a esse triângulo amoroso, né? Do Domo, do Gabriel e desse bailarino. O que pode acontecer no próximo ciclo. Enfim, vamos ter que esperar. Porque só saíram esses 5 no ano passado. E agora a gente vai esperar o segundo ciclo, né? E enfim, é uma fofura, é uma leitura super leve. Eu li os 5 volumes em 2 horas, mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia. E está um calor do caramba, e eu consegui me concentrar nas histórias, mesmo sendo uma HQ em inglês. É uma arte muito fofa, é uma história divertidíssima. Eu não sabia que tinha tantas variações de cabo de guerra quanto a série Love and War me apresentou, e existem bastantes, eu fiquei surpreendido com isso. Enfim, tem disponível no Kindle Limited, e fica aqui a minha recomendação para vocês de leitura. Enfim, vamos encerrar por aqui esse vlog, porque eu já sei que eu não vou conseguir ler mais nada, né? Já estamos no último dia de janeiro, vamos começar fevereiro essa semana. E é sobre isso. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes, quais foram as leituras de vocês do mês de janeiro. Vamos conversar, sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi Ribeneto, para mais um vlog recheado do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.